Antes do SUS, havia silêncio. Antes das seringas, dos hospitais e dos jalecos brancos, havia silêncio. Um silêncio quebrado apenas pelos cantos das matas, pelos rituais indígenas, pelas rezas das parteiras e pelas preces dos esquecidos. Um silêncio que dizia mais que 1000 diagnósticos. Quem sempre precisou de cuidado, quase nunca foi ouvido. No Brasil, a saúde não nasceu como direito. Nasceu como privilégio. E muitas vezes, como caridade. Do choque entre o saber indígena e a medicina do colonizador, passando pelos séculos de exclusão e dor, a luta por um sistema justo e universal foi construída com suor, luto e esperança. Hoje, o SUS existe, mas ele não surgiu por acaso. É fruto de séculos de negação, luta e conquista. Esta é a história de como o Brasil, aos tropeços, com resistência e coragem, construiu um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. A medicina indígena e o impacto da colonização. Antes das caravelas, havia cura. Os povos originários sabiam usar a mata como farmácia, o corpo como templo, o espírito como parte da saúde. Mas em 1500, tudo começou a mudar. Com os europeus, vieram a cruz e a doença. Gripe, sarampo, varíola. Nenhum remédio natural podia conter o avanço invisível que dizimava aldeias inteiras. Era o início de uma longa história onde o cuidado com a saúde seria negado aos mais pobres. A caridade como único recurso, Santa Casa e exclusão. Em 1543, nasceu a primeira Santa Casa de Misericórdia. Hospitais improvisados, sustentados por ordens religiosas. Atendimento precário, voltado aos soldados, doentes mentais e indigentes. A saúde virou um ato de caridade, não de justiça. Se você tivesse fé e sorte, talvez conseguisse uma cama. Se tivesse dinheiro, buscava tratamento fora. Se não tivesse nada, orava. Escravidão e descaso. Saúde como ferramenta de lucro. Durante mais de 300 anos de escravidão, negros sequestrados da África eram tratados como coisas. Só recebiam cuidados se valessem o investimento. Cuidar da saúde dos escravizados não era por compaixão, era por lucro. Sem direitos, sem voz, sem dor reconhecida. A medicina como privilégio, escolas e exclusão. No século XIX, o Brasil cria suas primeiras faculdades de medicina. Salvador em 1808, Rio de Janeiro em 1813. A formação médica se organiza. Mas para quem? Poucos acessavam. Poucos eram atendidos. O povo seguia à margem, confiando nas rezadeiras, nas parteiras, nos curandeiros. O caos urbano e as epidemias. O Brasil doente. Com o crescimento das cidades, vieram as epidemias. Cólera, febre amarela, tuberculose. E as ruas, sem saneamento, sem limpeza, sem política de saúde. A morte andava de bonde, dormia nos cortiços, alimentava-se da miséria. Revolta da vacina. Quando a imposição vira revolta. Em 1904, o governo do Rio de Janeiro decidiu vacinar à força. Milhares de pessoas se revoltaram. Não era pela vacina. Era pela forma brutal como o Estado tratava os pobres. Sem diálogo, sem respeito, sem explicação. A saúde virou imposição e o povo, resistência. Os IAPs e o privilégio institucionalizado. No século XX, surgem os Institutos de Aposentadoria e Pensão, os IAPs. Se você tinha carteira assinada, era atendido. Se não tinha, era invisível. A saúde virou benefício trabalhista, não direito. Era como dizer, só vive quem produz. A reforma sanitária. O grito por justiça. Na década de 1970, profissionais da saúde, intelectuais e movimentos sociais começaram a se unir. Questionavam um modelo excludente, burocrático, elitista. Nascia a ideia da reforma sanitária. Saúde não é mercadoria. Saúde é vida. E vida é direito. A 8ª Conferência Nacional de Saúde. O povo assume a voz. Em 1986, pela primeira vez, o povo participou de forma massiva de uma Conferência Nacional de Saúde. Médicos, agentes, indígenas, mulheres
trabalhadores rurais. Todos dizendo em coro: queremos um sistema que cuide de todos, sem exceção. A Constituição de 1988 nasce o SUS. E então, em 1988, a Constituição Cidadã escreve com tinta de esperança: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Nasce o Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS chega onde ninguém chegava. Postos de saúde no interior, campanhas de vacinação em aldeias, sertões, periferias, atendimento gratuito, SAMUS, partos, exames, remédios. Pela primeira vez na história do país, o cuidado bate na porta de todos. O SUS salva, mesmo sendo atacado, mesmo subfinanciado, mesmo sendo alvo de críticas injustas, mesmo sem estrutura ideal. O SUS salva vidas todos os dias. A pandemia de Covid-19, o Brasil socorrido pelo que é seu, o SUS. Na maior crise sanitária do século, foi o SUS que se levantou. Milhões de brasileiros vacinados, profissionais exaustos, mas firmes, salas improvisadas, atendimentos emergenciais. Foi o SUS que sustentou o Brasil. O futuro depende de nós. O SUS é mais do que um sistema. É a materialização de um sonho, que ninguém precisa escolher entre saúde e dinheiro. Mas esse sonho só vive se for defendido. Por mim, por você, por todos.